Isso é só o começo. A gente tá aqui diante da pontinha do iceberg, da primeira revelação que saiu de dentro ali dos anexos do Vorcaro entregues à Polícia Federal. Ficha limpa. Pô, ficha limpa, se esse é o critério, se essa é a régua, tem um monte de gente aí, né, da esquerda também que é ficha limpa. Vamos embora. E a direita que pregava por meritocracia, mas virou agência de empregos para herdeiros de Bolsonaro. Constantino manda real, que cansou de passar pano. Eduardo Bolsonaro no Senado para São Paulo. A estratégia é puro coronelismo gourmet, ou o clã transformou o Estado num puxadinho familiar. E a base bolsonarista está rachada? Isso é meritocracia ou DNA? O que pesa mais no final do ano no seu voto? Eu quero que você não esqueça de comentar isso aqui embaixo. Então vamos ver o vídeo e no final não esqueça de comentar. Vamos embora. Eduardo Bolsonaro anuncia que vai disputar o Senado como suplente de André do Prado. O titular será o presidente da Alesp, até porque o ex-deputado segue nos Estados Unidos. O anúncio foi feito por Eduardo nas redes sociais. A segunda suplência será do ex-prefeito de Olambra, Fernando Godoy. André do Prado tem 32 anos de vida pública, é o preferido de Valdemar da Costa Neto e deve fazer parte da chapa de Tarcísio para a reeleição. A escolha ocorreu após disputa interna no PL paulista. Nomes como Mário Frias, Gil Diniz e Sonaira Fernandes também estavam disponíveis. Rodrigo Constantini. Para mim, uma vergonha. Eu não quero deixar aqui nosso querido amigo analista Dácio Bracarense numa saia justa. Ele é do partido, né, do PL e tudo. Mas todo mundo sabe, né? E quem está na direita há muito tempo sabe que o PL não é um partido de direita, é um partido do Valdemar. E houve uma ocupação ali da turma do Bolsonaro, mas que, por vários motivos, precisa muitas vezes fazer acordo, ceder e deixar o Valdemar escolher e não a direita. Né? O Valdemar não é de direita, é de centrão. É do centrão. Então, para mim, essa é uma escolha que demonstra algum grau aí de desistência quase, né? Ou covardia, não sei, da própria turma bolsonarista. Dizer que o Eduardo é o candidato por meio da suplência é falso, é enganar as pessoas. O Eduardo não pode pisar hoje no Brasil, assim como eu não posso, que ele vai preso. Né? Então o quê? Só se tiver uma anistia ampla, geral e restrita, se o Alexandre de Moraes cair, é nisso que estão apostando? Então o candidato é o André do Prado. Quem é o André do Prado? O cara que bebeu nas fontes esquerdistas lá atrás, candidato do Centrão, do Valdemar, apoiado pelo Tarcísio, e é engraçado que a mesma turma que dizia se você defendesse o Tarcísio para a presidência, você era do sistema, né? E de repente o candidato do Tarcísio para São Paulo é o cara da direita, sendo que tem na disputa outros nomes de direita, o Ricardo Salles, que foi ministro do Bolsonaro e inaugurou o Movimento em Direita Brasil há 20 anos, o Derrite, que foi secretário de segurança do governo do Tarcísio. Então, de novo, para que votar no André do Prado? Esse cara é do Centrão. Né? Na nota enorme lá do Eduardo Bolsonaro, não fala nada de impeachment de ministro do STF, sequer menciona o STF. Ele se compromete com valores, é tudo muito abstrato, tudo muito vago. Né? Ficha limpa. Pô, ficha limpa, se esse é o critério, se essa é a régua, tem um monte de gente aí, né, da esquerda também que é ficha limpa. Alessandro Vieira é ficha limpa. Então isso não pode ser o critério para votar em alguém de direita, que a direita precisa ter um Senado de direita e comprometido com o impeachment de ministro do Supremo. Não é esse sujeito que vai entregar isso. Né? Então, é uma sinuca de bico, é um dia difícil para bolsonaristas que se dizem leais, raiz e tudo, a mesma turma que andou bajulando muito o Eduardo, talvez em busca desse espaço e não teve. O Gil Diniz já se manifestou, o Mário Frias eu não vi, mas, enfim, é uma turma que estava achando que ia ser escolhida ali, mas nem o Melo Araújo, que é o melhor nome que eles tinham. É o Melo Araújo, que eu acho que seria talvez uma escolha do Jair Bolsonaro, que o escolheu para ser o vice do Ricardo Nunes, justamente por saber que o Ricardo Nunes não é alguém de direita, é um tucano, né, que tiveram que apoiar ali por pragmatismo para a prefeitura de São Paulo. Então, é o quê? Vamos virar centrão para combater o centrão? E se você criticar isso, você é pró-sistema? Tá confuso. Tá tudo muito confuso. Eu sou independente, vou continuar fazendo minhas críticas, cobrando coerência. Vejo como principal contra-argumento me chamarem de chato, o que eu acho graça. Né? Eu não estou aqui para ser legal, nem militante partidário, nem cabo eleitoral de quem quer que seja. Eu estou aqui para dizer o seguinte, para mim, péssima escolha, tiro no pé. Os candidatos de direita são Derrite e Salles, não André do Prado. Né? É curioso que, imagina a vida de quem diz que o Nicolas Ferreira é um cara do sistema, tem que pregar voto agora no André do Prado. Aliás, o fato dele ser ficha limpa, acho que depois contra, né? Porque não é perseguido pelo sistema, então, segundo a análise de alguns, ele é sistema. E por acaso, nesse caso específico, ele é mesmo. E todo mundo sabe. Né? Então, Emilinho, o Eduardo fez suas escolhas, cada um tem seus motivos, né? Só venho pedir uma coisa: votem em quem quiser, o voto é livre. Só não venham justificar que quem não apoiar o André do Prado, do Valdemar, e preferir Salles Derrite é intergaláctico, traidor, antibolsonarista e coisa e tal. Aí não, né? Vamos ser mais adultos, mais maduros no debate. A gente pode entender o que leva algumas pessoas a fazer alguns acordos, mas a gente tem que ter independência para falar, tá, escolheram pelo motivo que for um nome que não tem nada a ver com a direita, sendo que tem outros candidatos com um viés realmente conservador na disputa. Então, enfim, eu acho que tem muita gente aí na coleira do Valdemar, mas a direita não pode estar presa ao centrão fisiológico. Muito bem, muito bem. Vai lá, Darcio, você quer comentar? Eu vou tentar sair da saia justa. Na verdade,
não existe uma saia justa, porque eu sou do PL Espírito Santo, né? Vamos lembrar aqui que quando todo mundo resolveu apoiar o Alcolumbre, o Magno Malta apoiou a decisão do Marcos Pontes de não apoiar o Alcolumbre e falou, você vai ter 2 votos, um é meu. E se tiver um voto só é porque você não votou em você, porque eu vou votar em você. Essa foi a postura do Magno Malta, portanto, contrariando a decisão do partido. Eu tenho tranquilidade para poder eventualmente criticar ou fazer qualquer questionamento, até porque eu acabei de fazer aqui um pedido de CPI em que meus colegas do próprio PL se juntaram com uma parte dos republicanos aqui para poder ir contra. Uma CPI do INSS, solicitada inclusive pelo Magno. Então, eu estou acostumado com esses tipos de divergências internas. Com relação ao Eduardo Bolsonaro, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender, porque eu não compreendi direito esse movimento. Eu não sei se esse André do Prado está disputando como uma espécie de nome para eventualmente carregar o Eduardo para o Senado e depois ele ocupar algum ministério, alguma coisa. Eu não sei qual é o projeto em curso. O que eu sei é que no estado de São Paulo, de fato, tem ali uma arrumação que muitas vezes eu não entendo. Eu não sei, por exemplo, como que o Kassab consegue estar no governo Lula e no governo Tarcísio ao mesmo tempo, sendo Tarcísio um aliado de Bolsonaro que defende a candidatura do Flávio. Eu não consigo entender, por exemplo, o que aconteceu em 2024, de repente todo mundo apoiou o Nunes, que é do MDB, que é um outro partido que parte dele também se encontra. Então, São Paulo não está sendo fácil de entender. Então, eu não tenho como fazer uma crítica aberta ao Eduardo Prado, ao Eduardo Bolsonaro, porque eu, sinceramente, desconheço essa realidade de São Paulo. O que eu posso dizer é, a Sonaira, que era um dos nomes que foi dito aqui, a Sonaira, eu conheço a Sonaira. Eu já trabalhei junto com a Sonaira em ações de audiências públicas e outras mais. A Sonaira trabalhou para o Eduardo Bolsonaro, é uma pessoa absolutamente correta, absolutamente ética, que defende os valores conservadores e que eu acredito que seria um excelente nome, por exemplo, assim como o Gil Diniz. Acontece que eu não sei se eles teriam força e capilaridade suficiente para poder vencer para o Senado, uma vez que eu sei também que São Paulo tem um público muito diferente. Por exemplo, lá no Vale do Ribeira, o Eduardo com certeza teria a maioria dos votos, mas eu não sei se isso aconteceria na região da Grande São Paulo, que é uma região talvez um pouco mais progressista. Então, eu não sei qual é a força desse Eduardo Prado em São Paulo para poder defender uma vaga, sendo que a gente corre risco de perder uma vaga para a esquerda. Ou seja, diante de um cenário onde você tem um Derrite, que é um nome muito forte, e provavelmente a esquerda vai lutar muito por uma segunda vaga, será que a gente apresentar um nome absolutamente conservador, bolsonarista, como o do Gil Diniz, daria essa vaga para a direita? Eu também não sei. Sendo assim, eu concordo que não é o nome mais, digamos assim, adequado, sob o ponto de vista ideológico. O próprio Eduardo falou isso na nota dele, mas por absoluta incompreensão, e não por medo de criticar, absoluta incompreensão do jogo que está sendo jogado, da estratégia por trás dessa indicação, eu não tenho como criticar de uma forma tão ácida. O que eu posso dizer é que eu espero que o PT, o PCdoB, esses partidos que estão com Lula hoje disputando essa cadeira ao Senado, não consigam essa vaga por conta de eventual falha de estratégia. Isso sim seria uma tragédia para nós. A gente precisa das 2 vagas de São Paulo. E agora um vídeo quentinho aqui, André Marcília aqui, né, jurista, advogado, um cara comentarista político aqui, excepcional. Ele vai agora entrar em detalhes da delação de Invocaro, que foi entregue já à PF e ao PGR. Está sendo analisada e claro que André Mendonça vai dar a sua opinião, o seu veredito final ali, né, ela vai ser validada ou não. Vamos ver aqui agora André Marcília dando os detalhes e alguns detalhes que já começaram a surgir na mídia. Vamos embora pro vídeo. Bomba, 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 acaba de sair na imprensa já os primeiros relatos da delação do Vorcaro. Nós já temos informação, está na coluna do Metrópolis, do Igor Gadelha. A menção é de que o Vorcaro falou que o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes era para que ele, Vorcaro, tivesse proximidade com o ministro. Era essa a real intenção do contrato. Ele menciona que não havia troca de favores no contrato, mas sim, que ele tinha feito aquilo para se aproximar do ministro. Vamos lá, o Igor Gadelha na coluna do Metrópolis revelou que o conteúdo, parte do conteúdo da delação do Vorcaro, que ele entregou hoje para a Polícia Federal, diz, a coluna diz, segundo 2 fontes graduadas. O que seriam 2 fontes graduadas? A fonte fez faculdade? É isso? Ei, jornalistas. Enfim, mas segundo as fontes de dentro ali da Polícia Federal, o contrato de 129 milhões com o escritório da Viviane Barsi era para buscar proximidade com o ministro. Esse é o termo da proposta, tá lá, agora é formal, agora é oficial, está o Vorcaro dizendo que fez o contrato para buscar proximidade com o ministro e para isso pagava 3,6 milhões de reais
por mês. Foi rompido o contrato, como a gente sabe, com o Master apenas quando o banco foi liquidado. Ele alega, o Vorcaro, nessa delação, que não houve troca de favores entre o ministro Moraes e ele, Vorcaro, mas não interessa. Porque é o seguinte, meus caros, se ele pagou 129 milhões, fez um contrato com alguém por 129 milhões, é óbvio que essa pessoa contou ao destinatário do dinheiro qual era a real intenção. Você consegue conceber a possibilidade de alguém fazer um contrato com outro de 129 milhões de reais e não contar o que quer? Não tem como. É óbvio que contou o que quer. E aí é que entra o ponto. Porque, embora, mesmo que não tenha tido troca de favores, o que a gente não sabe se é verdade, mas a proximidade, comprar a proximidade com o ministro, comprar da esposa do ministro a proximidade com o ministro já é em si ilícito. Porque é óbvio que ele estava buscando ali algum tipo de vantagem com essa proximidade. E busca de vantagem indevida, e é claro que era indevida, porque se fosse devida não precisava pagar esse valor todo, a busca de uma vantagem indevida com uma autoridade pública está no Código Penal, artigo 317, e chama-se corrupção passiva. Se você busca de uma autoridade uma vantagem indevida e ela lhe concede, isso é corrupção passiva. Portanto, meus caros, não interessa se houve troca ou não de favores, não interessa se o Moraes foi lá advogar para o Master, em favor do Master, no Banco Central. Se a intenção do Vorcaro era buscar uma vantagem e essa vantagem indevida lhe foi concedida, nós estamos diante da possibilidade real, agora formal, oficializada, de um ministro do STF ter agido dentro de um crime. É isso. E isso é muito grave e pior. Dentro da delação, a informação que a gente tem é de que o Vorcaro disse que nem foi o contrato maior que o Master fechou, esse de 129 milhões. Quem mais ele comprou? Que outra vantagem ele buscava? Quem pode ser mais importante do que o Moraes em termos de você buscar se aproximar? Primeiro que, então, com isso ele relata que era um padrão do Master fazer esse tipo de contrato para se aproximar. E outra, quem pode ser no país mais importante de se aproximar do que o próprio Moraes? Será que o STF todo está envolvido nisso? Ou quase todo? Isso é muito grave. Nós podemos, nesse momento, estar às voltas não apenas com o problema do Moraes, mas com o problema do STF, com o problema da instituição inteira, com o problema do sistema jurídico do Brasil. Meus caros, a delação está com a PF e com a PGR. Eles vão analisar esses termos e depois vão buscar homologá-los com o ministro André Mendonça. Isso é só o começo. A gente está aqui diante da pontinha do iceberg, da primeira revelação que saiu de dentro ali dos anexos do Vorcaro entregues à Polícia Federal e à PGR. Vamos aguardar, porque se isso é a pontinha, imagina quando o todo vier, né? Como diz o Lula, quando o grosso, ele não falou o grosso vem em setembro no ano passado, quando vier o grosso, aí, meus caros, sai de baixo. Aguardemos. Como eu menciono, só o que veio até agora já é muito grave. Comenta aqui para mim, deixa o seu comentário dizendo quem mais você acha que está nessa história. Quem mais o Vorcaro, quem de mais importante que o Moraes, o Vorcaro buscava aproximar-se dentro da corte. É isso. Um abraço. Conta pra nós aí o que é que vocês acharam dessas notícias aí. O bicho tá pegando ou não tá pegando? A delação de Vorcaro já tá aí, já tá exposta aí. Vai ter alguns ajustes, claro que vai ter sim, porque André Mendonça vai ter que analisar aí junto com o PGR e a Polícia Federal o que é que vocês estão esperando dessa delação. E agora, e Constantino aqui, está certo ou não está certo? Por criticar a indicação de Eduardo Bolsonaro para o Senado por São Paulo. Tá certo ou tá errado? Não tem ninguém de peso na direita para enfrentar aí, né, a esquerda aí no Senado? O que é que tá acontecendo, galera? O que é que tá acontecendo com o bolsonarismo? Conta pra nós aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço. É nóis.